Quanto tempo sem gravar, mas estou aqui de volta. Tá chegando já a Páscoa, mas espero que esse vídeo ainda chegue a tempo para vocês prepararem o material. E sem muita enrolação, esse é o nosso estudo que eu fiz, desenvolvi esse layout para compartilhar com vocês nesse vídeo o tutorial. Então tenha um pouquinho de paciência que eu prometo que no final desse vídeo você vai ter esse layout completamente editável para você utilizar no seu projeto. E vale muito a pena. Eu acho que para quem gosta de composição, esse layout é bem legal, é bem interessante e vale o estudo. Partiu? Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, criar um layer novo. Aqui eu vou colocar 1080 por 1080, certo? Padrãozão de Instagram, redes sociais em geral, né? Mas o quadrado de Instagram. Aqui, gente, eu geralmente deixo a resolução bem baixa, mas como eu fiz esse material já pensando em um impresso, eu vou deixar ele com 300, mas vocês podem deixar ele com 72, se quiser um pouquinho de qualidade melhor, 100, 150, 300, é só se for impresso mesmo, se não for impresso, 72 é suficiente. Por isso eu vou deixar aqui em CMYK, mas se você for fazer só para internet, pode deixar aqui RGB, certo? Então se você for fazer para internet só, você pode deixar RGB e 72 de resolução. Eu, como vou fazer para impresso, vou deixar 300 e CMYK, certo? Criamos. Aqui eu vou preencher o plano de fundo com essa cor. Para quem quiser fazer exatamente igual, eu vou deixar aqui a referência da cor. D2715B de bola, certo? Para quem não sabe como trocar, você vai vir aqui, clica duas vezes e aqui é só você colocar esse código que está aqui, certo? Vamos criar um layer novo. Então aqui Command Shift N ou Ctrl Shift N para quem usa Windows. E aqui na segunda camada eu vou pegar aqui a ferramenta Brush, que é essa ferramenta aqui. E aqui eu vou colocar essa cor mais clara, certo? Para quem quiser também o código dela, ela é o F0CABC. F0CAB de bola C, certo? Então aqui eu vou colocar mais ou menos desse tamanho, vou clicar acho que uma vez só, já é suficiente. Duas no máximo, certo? Então a gente vai ter esse efeitinho aqui de um degradê, um radial aí, para compor esse background da nossa composição, certo? Na pastinha que eu vou separar com os elementos, aí na descrição vai ter o link para você baixar todos esses elementos para composição desse layout. A gente vai vir e vai buscar esse aqui com o nome de Shape, certo? Aqui não dá para ver porque ele está com um pouco de transparência, mas você vai empurrar aqui pro layout e aqui você vai ver que a gente tem aqui eu não sei como é que eu posso dizer o nome disso. É um shape, mas é como se fosse, sei lá, um raio de sol. Vamos considerar assim. Então aqui a gente tem o plano de fundo, que é o rosa escuro, o degradê que a gente montou, o radial, e aqui a gente tem o raio de sol, que é esse shape, certo? Esses raiozinhos aqui. Então aqui a gente tem... vamos trazer mais composições, né? Pra gente começar a compor. Não quero gastar muito tempo. Se vocês forem tendo dúvidas, podem colocar aqui na descrição, que eu vou responder um por um, prometo, certo? Então vamos por partes. Primeira coisa que a gente vai trazer é esse selo madeira, certo? Esse selo madeira vai ser a base aqui do nosso layout. Trouxemos aqui ele para o centro. Depois a gente pode organizar certinho. Para a gente não movimentar o plano de fundo, vocês podem vir aqui, ó, na nossa direita, aqui na janela de Layers, pode colocar aqui o cadeadinho no radial, no degradê e no shape, certo? Pra gente, quando precisar movimentar, os de trás não se moverem. Então aqui vamos colocar o primeiro elemento, vou trazer aqui mais elementos. Vou trazer a grama. Tá. Eu tenho aqui uma base que aqui já a base do selo da Páscoa. Eu vou disponibilizar esse daqui para vocês, mas a gente já vai votar neles para conversar, tá? Que eu quero explicar um pouquinho melhor como é que eu fiz essa base para que vocês não fiquem também
tanto sem norte. Deixa eu só trazer os elementos que eu já volto para ele, tá? A base de madeira eu posso fechar. Eu vou trazer a grama. Tem uma grama aqui atrás, certo? Essa aqui. Então aqui eu vou trazer essa grama aqui. Por que que eu até trouxe o selo primeiro? Porque para a gente entender mais ou menos a composição é você ir sobrepondo elementos e chegando mais ou menos no que você busca, no que você espera. Então o elemento para trás, ele fica atrás. Sempre que você colocar aqui para cima um elemento, ele vai ficar à frente. Sempre que você colocar aqui para baixo, os elementos vão ficar atrás. Por exemplo, se eu pego essa grama e coloco aqui, por trás dessa armação aqui de madeira, ele vai ser o último elemento da nossa composição. Se eu coloco ele à frente, ele fica acima dela. E aí sucessivamente, é esse o processo de composição. E a ideia é você buscar cada vez mais elementos que agreguem e que tragam valor ao seu conceito, ao seu projeto, ao seu layout. Então, se tudo for condizente, se as cores, se os elementos, todos eles conversarem, eu posso garantir que você vai ter uma composição de um layout bem legal, bem interessante. Certo? Vamos trazer mais alguns. Eu tenho aqui uma madeira também que eu quero utilizar. Aqui está a madeira, certo? Então aqui, ó, vocês podem notar que colocamos essa madeira em cima da grama. Então já dá um efeito ali entre a madeira e a grama, certo? Temos o selo em cima. Ah, Lucas, mas aonde você consegue esses elementos? Deixa eu até já dar essa dica aqui. Gente, eu uso muito esse site aqui. Tá até salvo aqui nos meus favoritos. Ele chama nrgb.com. Então aqui, só uma coisa que você vai ter que usar, você vai ter que procurar pelas palavras em inglês, tá? Então, caso você não domine um pouco da língua, é só você ir lá no Translate, você coloca lá o que você quer e aqui você busca. E aqui as imagens já vêm em PNG, então você baixa para você montar uma composição. Tem uma variedade imensa. Alguns não são tão interessantes, mas se você pesquisar você vai achar muita coisa interessante e vale muito a pena, certo? Voltando ao projeto, esse coelho aqui, apesar de estar aqui grudado, eu até gostaria de ter deixado ele solto para vocês entenderem melhor, mas quando eu fui salvar o estudo, eu salvei com ele já grudado aí no escrito e depois eu não consegui encontrar de novo. Mas o que eu quero mostrar? Que o coelho é o elemento solto, eu procurei como um coelho 3D, foi mais ou menos isso que eu achei. E esse escrito eu fiz aqui no próprio Photoshop. Eu sempre prometo fazer um vídeo extra de como fazer 3D. Hoje eu vou mostrar de uma forma bem rápida e bem simples como eu faço 3D aqui, já para aproveitar, para não ficar sempre para depois e nunca vocês conseguirem entender como eu faço isso, certo? Então eu vou criar aqui um layer rapidinho, pode ser esse mesmo, eu vou escrever aqui Páscoa, como está ali no exemplo, certo? Ó, então aqui escrevi Páscoa, certo? Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que criar um layer menor, porque ele já está com esse layer grande aqui. Pode ser que não funcione. Páscoa. Vamos ver como fica. Vamos ver se aparece aqui a opção de 3D. Não vai aparecer. Tá. Vai ter que ficar para a próxima. Não vai adiantar, porque aqui como está ocupando bastante espaço, às vezes essa opção aqui teria que aparecer aqui, ó, New 3D Extrusion from Select Layer, mas não está aparecendo e é possivelmente por causa da memória. Então eu prometo que da próxima vez eu trago e aí eu explico melhor como é que eu faço esses 3D, mas é no próprio Photoshop, não é tão complicado. E para essa composição vocês não vão precisar, porque eu já vou disponibilizar todos os layers para esse 3D, certo? Vamos lá então. A base está aqui, ó. Então aqui é o 3D, certo? Esse
esse efeito que eu falei aqui pra vocês, ah lá, agora ele apareceu. Oh, mas viu? Só pra fazer eu passar vergonha. Vamos então escrever aqui, ó, Páscoa. Escrevi Páscoa, certo? Tá aqui, eu vou até apagar esse layer aqui pra gente trabalhar só em cima desse. Então, Páscoa. Ó, eu vou vir aqui, ó. New 3D Extrusion from Select Layer, certo? Então eu escrevi aqui Páscoa, tá dessa cor aqui. Eu vou até colocar daqui dessa cor um pouco mais escura, para vocês verem melhor, certo? Então aqui escrevi Páscoa, agora eu vou vir aqui em 3D, New 3D Extrusion. Ok. Pronto. Aqui ele já dá a opção pra gente do arquivo em 3D, certo? Então aqui você pode movimentar o seu layer, você pode diminuir aqui o sombreamento dele ou aumentar, ó, ele vai aumentando, ele vai diminuindo, ele vai vindo mais pra frente, que você pode ir controlando, certo? Se você quer esse movimento para trás, se você quer esse movimento mais à frente. Mas é basicamente isso, ele é bem simples e uma vez que você... Eu vou mostrar isso bem simples, tá? Vou fazer um vídeo explicando certinho. Movimento de sombra, alguns efeitos extras. É só para vocês entenderem onde que eu cheguei naquele selo de Páscoa que eu estou disponibilizando para vocês. Uma vez que vocês chegam enfim, no que vocês querem, vocês, eu quero essa profundidade, eu quero esse sombreamento dessa forma, aí vocês vão vir aqui nessa opção de rasterizar, certo? Então daí ele vai começar a rasterizar essa imagem, tornando esse texto uma imagem, ele vai melhorando a qualidade dele, até que ele se torna um elemento, enfim, fixo, ele fica, esses craqueladinhos que ele fica de renderizar, ele vai tornar um objeto liso, bem rasterizado, um elemento bem interessante para você utilizar nas suas composições. Especialmente no Brasil tem se usado muito hoje em dia o 3D de volta, principalmente para selos de supermercados, de ofertas, alguma campanha promocional. As pessoas usam muito a escrita da campanha em 3D e os elementos que compõem a campanha, por exemplo, um sorteio de carro, um sorteio de bicicleta, um vale cupom, eles colocam a fundo, colocam atrás desses elementos. Então aqui, ó, nesse caso eu fiz aqui um Páscoa rapidinho em 3D. Para eu conseguir levar ele, eu só coloco aqui, ó, rasterize 3D, pronto, ele vira imagem, certo? Então se eu fosse fazer nesse aqui, ó, um exemplo rápido, a gente já teria aqui um rosinha aqui, só que eu já tinha feito aqui o azul, e é o azul que eu vou utilizar. Desculpa os erros aí, mas você vê que como é importante já a gente fazer junto, que a gente já vai resolvendo tudo junto e fica mais natural, né? Fica mais... Nada é como a gente espera exatamente, mas para tudo tem solução. Então aqui agora a gente está com o texto, com o 3D, com o selo, enfim, estamos montando aqui. Vamos trazer mais elementos. Eu tenho mais alguns para cá. Aqui eu não vou salvar. Vamos pegar mais alguns. Ó, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Esse aqui é um brilhozinho que eu coloco aqui em cima do ovo de Páscoa para dar um tchanzinho, para chamar mais atenção, certo? Então, o brilho eu já trouxe. Vamos trazer mais alguma coisa. Brilho, elementos, tenho essas graminhas aqui que eu coloco aqui atrás do selo também para não ficar, para dar um charmezinho aqui, tá? Eu não quero que apareça, vamos colocar ali atrás do escrito. Eu quero que apareça atrás da madeira, desce mais um, vai pro fim da madeira. Eu acho que fica mais legal aqui dentro mesmo, para ficar, dar um pouco mais de movimento, certo? Vai do seu jeito. Até os elementos que vocês quiserem acrescentar ou buscar novos podem fazer do seu jeito, tá bom? Vamos trazer mais grama, tal. A mão do coelho. Por que a mão do coelho? Porque eu sou, para algumas coisas, eu sou super perfeccionista e eu não gostei que a mão do coelho ficou atrás. Então eu recortei aqui só a mão do coelho para vocês verem que o coelho era realmente um elemento solto. Eu não peguei ele
grudado aqui, certo? Mas eu quero que a mão do coelho fique por cima desse acento aqui do Páscoa. Então eu recortei ela só para colocar aqui em cima. Não é toque, viu, gente? É só porque eu gosto mesmo das coisas bem certinhas. Vamos procurar mais elementos, vamos ver se tem mais algum. Mão do coelho, recorte texto, selo madeira, shape, texto certo. Eu vou trazer aqui recorte texto e esse aqui, tá? Por que eu quero fazer isso? Porque, vou explicar. O elemento aqui em 3D, vocês podem perceber que ele tem aqui essa parte da profundidade, certo? E se eu for aplicar um efeito aqui em cima dele todo, vai ficar um pouco estranho essa parte da profundidade com o efeito. O que eu quero trazer para esse layout? Eu quero trazer um pouco de textura para esse escrito Páscoa. Então o que eu vou fazer? Com a ferramenta, com a varinha aqui, a Magic Hand Tool, eu vou selecionar as letras da frente aqui desse meu objeto 3D, certo? Então, o P, o A, o S, o C e o e o A. Aqui a tolerância eu deixei de 45, então acredito que para vocês vai ser o mesmo, porque eu disponibilizei o mesmo 3D para vocês. Caso ultrapasse ou caso fique mal recortado, você pode controlar aqui, tá? Quanto maior a tolerância, ele vai mais pegar a proximidade de cores, por exemplo, um azul claro com um azul escuro, ele vai considerar só azul e vai considerar aquilo como um recorte. Quanto menos, é o oposto. Você vai precisar selecionar vários degradês de azul, azul claro, azul médio, azul escuro, azul, para ele compor aquela área selecionada como objeto de recorte. Certo? É meio complexo, mas enfim, para esse exemplo, deixa ali 45, clica ali, selecionou a parte do Páscoa ali da frente, Ctrl C, Ctrl V. A gente vai ter um recorte agora ali só do Páscoa em si, certo? Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu... Ó o que aconteceu, tá vendo? Ele fez um recorte só do Páscoa. Eu vou deixar aqui tudo da mesma cor. Então aqui eu seleciono com a varinha, dou um Command Shift Del ou um Ctrl Shift Del, Ctrl Shift Del para deixar ele todo certinho da cor que estava de fundo. E eu vou trazer, ó, eu achei uma textura na internet e eu sobrepus, ó, como se eu colocasse aqui em cima, certo? Então aqui eu vou sobrepor, ó, tá vendo que ele veio aqui, ó, eu vou encaixar aqui em cima, ó, Páscoa, coloquei essa textura aqui. E aqui eu vou achar um efeito que case legal com essa textura, que não fique tão gritante, que fique uma coisa mais leve assim. Ó, Páscoa, eu gostei desse Soft Light. Soft Light. Deixa eu pegar aqui, Soft Light. Disponibilizei para vocês também isso, tá? Ah, Lucas, mas não gostei dessa textura. Como que eu faço para pegar outra textura? Vamos pegar aqui uma textura rapidinho. Textura Blue. Texture Blue, né? Deveria ser. Enfim, mas eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês. Ó, vou pegar aqui esse riscado, certo? Vou copiar a imagem. Eu vou colar aqui sobre a nossa camada 3D, certo? Aqui eu vou selecionar onde está aquele recorte que a gente fez só das letras da frente. Ó, eu já sei que é esse aqui. Então, com o Ctrl ou o Command no Mac, você vai clicar, vai apertar a tecla e vai clicar em cima aqui do frame. Ele vai selecionar diretamente o que tem embaixo. Então aqui ele já selecionou todo o escrito de Páscoa, que é o que a gente recortou. A gente vai inverter a seleção, Command Shift I ou Ctrl Shift I e vamos excluir, certo? Então ali só ficou o que estava selecionado, no caso o escrito. Então aqui é uma forma de aplicar essa textura, certo? Você pode ver que aqui, ó, no fundo o degradê permaneceu sem mexer, só na frente que apareceu essa textura. Ah, mas está muito forte essa textura, está muito intensa, quero uma coisa mais leve. Você pode ir testando aqui os efeitos e ver algum que te agrade melhor, tá? Como a gente fez no outro. Deixa eu passar aqui rapidinho, ver se a gente gosta de algum.
O outro eu apliquei o Soft Light, ó. Então aqui você pode testar, ver se algum você gosta, se fica, para não ficar tão seco assim, só tipo azulzão assim, sabe? Mas eu gostei mais desse, eu vou deixar esse aqui mesmo, que é a hora que já estava no estudo. E, e é isso, então aqui a gente tem já a base do nosso selo, tá aqui a Páscoa bonitinha. Mas Páscoa do quê, né? O que vai ser nossa campanha? Páscoa, tá muito seco. Então aqui no estudo eu coloquei um Páscoa de ofertas, certo? Pode ver que ainda tá até um pouco diferente, mas é legal porque a gente faz duas versões, nunca fica 100% igual. Então aqui, por isso que eu falo que vai muito do que você, da forma como você preferir, certo? Ah, eu quero ele mais clarinho. Beleza, vamos fazer ele mais clarinho. Vamos duplicar aqui, ó. Vai ficar mais clarinho, que nem tá ali no outro. Ah, tá muito escuro aqui na frente. Ah, ele tá usando o Color Dodge, olha o efeito que eu usei aqui, ó. Já é diferente desse Soft Light. Então vamos ver aqui o Color Dodge. Olha lá, ó, tá esse aqui. Tá vendo? Então eu fiz diferente nesse aqui, mas para esse aqui eu já preferi o outro. Vamos diminuir aqui o Color Dodge, deixar uns 50, 60, para ficar mais parecido, vai, para não falar que no estúdio eu fiz um e aqui eu fiz outro. Então vai, vamos deixar ele assim. E aqui, para complementar o selo da campanha, eu escrevi aqui um Páscoa de ofertas, certo? Eu vou pegar aqui exatamente o layer que eu escrevi para vocês entenderem o que foi aplicado. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou selecionar o de ofertas e vou selecionar esse aqui, certo? Eu vou trazer ele para cá. Eu vou deixar aqui embaixo para a gente reproduzir, certo? A fonte que eu utilizei no estudo, ele é a Bernadette, eu também vou disponibilizar aí para vocês, certo? Então aqui a gente vai escrever de ofertas. Vamos fazer exatamente que nem está ali no exemplo. Ó, pronto, apliquei. Vou deixar aqui até um pouco para cima, para dar uma, né? Não ficar tão... Ó, então, de ofertas, certo? Aqui a gente vai colocar um sombreamento nele aqui no Drop Shadow. Então aqui no Drop Shadow a gente pode aumentar primeiro aqui a opacidade dessa sombra. Podemos deixar aqui uns 80. Aqui ó, o tamanho da sombra, quanto mais você aumentar, mais ela vai se disseminar. Quanto mais você diminuir, mais seca ela fica, certo? Aqui a distância, mais para baixo, mais para cima. Eu acho que aqui, assim, mais ou menos tá legal, certo? E o spray de quão intensa essa sombra vai ser. Se ela vai ser, sabe? Se ela vai ter vai ser esfumaçada ou se ela vai ser dura, assim, sabe? Então aqui eu vou deixar mais ou menos assim, certo? 18, 23, 8. E aqui, para seguir o exemplo do estudo que nem a gente fez, eu vou aplicar aqui um stroke, que é essa linha que vem aqui por fora do escrito. Vou colocar aqui uns 20, só que aqui está inside, a gente vai ter que pôr outside, que é para fora, né, no caso. Eu vou deixar aqui 10, vou deixar aqui a cor dela em branco, certo? Ah, Lucas, mas ali a minha sombra agora não está tão longe que nem estava antes. Então você vem aqui e distancia ela um pouquinho mais, que nem está ali no exemplo, certo? Então aqui, Páscoa de ofertas. Mas ainda está um pouco diferente do que do exemplo. Por quê? Porque no exemplo eu coloquei aqui um amarelinho para, né, para dar um tchan aqui dar um efeitinho aqui nele. Ah, mas o que eu fiz nele? Tem duas opções de a gente fazer isso, certo? Uma é a gente fazer um degradê aqui na própria... Quer ver? Vamos fazer aqui rapidinho. Vou selecionar essa cor aqui de laranja. Para quem quiser acompanhar é o F48320. E vou selecionar aqui um amarelinho. Qualquer amarelinho mais claro. Vai aqui. FFB20E. Certo? Aqui ainda nas opções de mesclagem eu vou vir aqui em Gradiente Overlay. Certo? Aqui no gradiente eu vou vir aqui no básico e vou escolher essas duas cores. Então aqui ele já faz diretamente esse degradê de amarelo para laranja, que nem está aqui, certo?
Se você quiser aplicar algum efeito, você ainda pode vir aqui e explorar um pouco essas opções aqui de degradê e de efeitos internos, efeitos externos, certo? Aqui você vai trabalhando, você vai mexendo, vai aumentando a opacidade, você pode mexer aqui, né, ó, os efeitos de se você quer mais escuro, se você quer mais claro, a forma que você quiser. Ah, eu quero ele normal. Então você vai ali e coloca normal. E aí você vai mexendo aqui de acordo com o que você preferir, o efeito que você quiser dar, certo? Você pode diminuir, você pode aumentar, você pode dar a profundidade que você quiser aqui nesse layout, certo? Então aqui é uma parte de ferramenta que você pode explorar bastante. Ele te proporciona bastante opção de como trabalhar, de como você mexer nesse seu layout para deixar com um pouco mais de profundidade, certo? Ó, esse aqui já é um brilho, então ó, a gente tá vendo que aqui a gente vai aumentando, ele vai aparecendo ali. Se a gente diminui, então aqui você pode colocar um pouco de textura, de dureza, que nem eu te falei, ó, tá vendo? Então aqui você vai trabalhando até chegar mais ou menos no efeito que você quer fazer, certo? Eu vou deixar assim, eu gostei dele mais ou menos assim, um pouco mais duro, certo? Então, Páscoa de ofertas. Ah, mas ainda assim eu quero ele diferente. Então aqui, o que a gente fez? Vou fazer aqui de novo. Eu vou clicar, vou segurar com o Ctrl ou o Command em cima do layer que está escrito, que é o de ofertas. Cliquei, certo? Vou criar um layer novo, New Layer, ok. E vou pegar aqui esse amarelinho que eu tinha selecionado aqui, ó, só para passar aqui em cima, para deixar ele amarelinho aqui com degradê. Opa! Para deixar ele amarelinho aqui com degradê mais forte. Vou pegar até um amarelinho mais claro, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tá lá. Coloquei aqui o degradê. Ah, eu quero colocar um pouco de efeito aí também. Você pode trabalhar aqui de acordo com o que você quiser. Eu não vou mexer muito para não estender muito o vídeo, tá bom, gente? Eu vou deixar ali só o degradêzinho de amarelo que nem tá ali. E aqui eu separei um último elemento que é só esse traçadinho aqui pra gente fechar o selo. Então aqui, ó, Páscoa de ofertas. Se não quiser colocar também não precisa, certo, gente? É só uma sugestão. Como eu sempre falo aqui, são só sugestões. O restante do layout você vai fazer de acordo com o que você preferir, com o que o seu cliente preferir, independente do que você, se é só um estudo, se você vai repassar esse layout para alguém, se você vai colocar alguma comunicação ou campanha, isso está a seu critério. E a gente coloca aqui também um pouquinho de sombra, vou diminuir aqui um pouquinho, certo? Tá feito. Páscoa de ofertas, o selo está aqui. Como eu falei anteriormente, a gente bloqueou aqui o plano de fundo, certo? Então, eu quero selecionar todo o selo para fazer uma campanha mesmo, para deixar essa aqui a cara de entrada ali, a cara da campanha. E deixa eu até ver aqui que ó, Páscoa de ofertas e muita economia. Então vamos lá, vamos selecionar aqui só a cor. E vamos colocar aqui o é muita economia também, para ficar exatamente igual. E muita economia, tá? Mas o texto tá diferente. Espera aí que a gente já vai colocar o texto igual. E muita economia, certo? Ah, mas lá tá em caixa alto. Tudo bem, vamos pôr aqui em caixa alto também. Deixa eu pegar aqui as ferramentas de texto, tá aqui, caixa alto. Páscoa de ofertas e muita economia. Ah, mas lá tem uma sombrinha. Vamos pôr uma sombrinha também. Drop Shadow. Lá tá, não tá preto? Não, tá, ó. Seleciona aqui um vermelhinho, certo? Páscoa de ofertas e muita economia. Tá aqui. Certo, gente? Ah, tá muito forte. Tira aqui um pouquinho. Enfim, aqui vocês vão trabalhando, gente. Se eu ficar aqui, eu vou ficar horas mexendo, porque uma que eu adoro, outra que eu sou perfeccionista e vai ficar horas aqui, certo? Mas basicamente é isso. Páscoa de ofertas e muita economia.
que eu queria falar para vocês? Eu quero desmembrar, não desmembrar, mas fazer dessa cara desse selo uma outra postagem onde eu consiga colocar um produto, certo? A gente sabe que nessa época muita gente aproveita e, enfim, chocolate, ovos de Páscoa, vinho, bacalhau, tudo isso faz sentido com a época. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Se vocês segurarem a tecla Command no Mac ou o Ctrl e vir de fora para dentro, selecionando tudo com o mouse clicado, você vai selecionar todas as camadas desse selo que a gente criou. Se você der um Command ou um Ctrl T, a gente já vai ter aqui o selo pequenininho. Deixa eu só... Já vamos pegar um erro aqui. Ó, eu não selecionei, ou por alguma razão, eu não bloqueei aqui os radials do background. Então já coloquei aqui o cadeadinho neles para a gente conseguir fazer isso de novo. Mais uma vez, segura Ctrl, seleciona tudo de fora para dentro, dá um Ctrl T, ó, chegamos aqui, ó. Páscoa de ofertas. Vamos diminuir, certo? Se você quiser aqui selecionar todas, pode vir aqui no cadeadinho, porque depois quando você for mexer, ela vai sair todas juntas já. Aqui, como é um layer de texto, se a gente diminui muito, os efeitos eles ganham uma proporção grande também. Então aqui depois precisa dar uma editada. O que eu vou editar agora, só para não ter uma discrepância muito grande, é aqui o stroke, tá? Para não ficar tão grande ali a parte do branco, e depois tem que vir com calma ali para mexer. Mas basicamente é isso, certo? Então aqui, Páscoa de ofertas e muita economia. Aqui você pode colocar o logo do seu cliente, certo? Eu vou até escrever aqui, daí fica mais legal para a gente distribuir o logo. Aqui, ó, o logo do seu cliente. Aqui no fundo, você pode colocar enfim, eu vou aqui fazer uma sugestão, tá, gente? Só para ajudar vocês. Vou criar um layer novo, vou colocar aqui esse fundo. Até que ficou legal esse laranja, né? Mas vamos fazer tudo da mesma cor. Vou colocar aqui esse vermelho, ó, C0583F, certo? Para ficar tudo aqui da mesma cor. Agora eu vou procurar um ovo de Páscoa pra gente colocar ali. Eu tenho aqui já algumas imagens de produtos, porque eu trabalho com supermercados, então vou pegar aqui no meu banco de imagens algum ovo de Páscoa. Depois eu vejo se eu disponibilizo para vocês também, só para vocês fazerem o teste, tá? Caso vocês queiram também aproveitar esse layout de campanha para fazer layout de produto, certo? Então aqui, vou colocar aqui o layer do... Vou colocar aqui o produto, certo? Vamos botar aqui uma sombrinha nele, para ele não ficar passeando aqui. Mas esse produto tá mal recortado. Deixa eu organizar ele aqui. Pronto. Vamos. Deixa eu mexer aqui no sombreamento dele. Que daí vai mexer ele junto. Deixa eu cancelar, vou deixar ele sem sombra mesmo. Eu vou fazer uma sombra manual. Vou criar um layer novo. Vou fazer aqui um círculo, certo? Vou criar vou pintar esse círculo de preto, certo? Ó, vocês estão já aprendendo bastante coisa extra só nessas adversidades que a gente está fazendo, hein? Coloquei aqui esse círculo embaixo desse ovo, vou diminuir aqui um pouquinho, certo? Vou vir aqui em Filter Blur, Gaussian Blur e vou esfumaçar, certo? Tá muito, tá pouco, quero ele mais, enfim, mais espaçado, mais próximo. Eu gosto dele assim. E aqui eu vou deixar aqui essa sombrinha. Frescura, viu, gente? Porque eu gosto de fazer as coisas assim. Enquanto não gostar do que eu tô vendo, eu não sossego. Então aqui a gente tem os ovos. Aqui eu vou escrever. Então aqui é ovo de Páscoa, Tortuguita. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, 15.
Ovo de Páscoa Tortuguita, chocolate branco. Enfim, é só uma sugestão, tá? Aqui da descrição. Eu gosto de deixar escrito assim até o nome da marca. Passou do nome da marca, qualquer variação ali do nome eu já gosto de deixar num tamanho menor, para não chamar tanta atenção, para chamar atenção mais para a marca mesmo, certo? Ovo de Páscoa Tortuguita, chocolate branco. Deixa eu ver quantas gramas que é, se tem aqui, se dá pra ver. Não dá pra ver, mas vamos colocar aqui que ele seja 180 gramas, certo? Isso aqui eu vou deixar menorzinho. Como eu falei, eu quero chamar atenção ali pro nome, pra marca. Ovo de Páscoa Tortuguita, chocolate branco, 180 gramas. Vamos colocar aqui agora o preço. Eu chamo de RS, mas é o cifrão de real, certo? Tá aqui. E aqui vamos pôr, eu tô sem noção de preço, viu, gente? Tanto tempo que eu não ganhei ovo de Páscoa. Vou pôr R$28,90. Vocês vão me xingar porque com certeza tá muito mais caro. Mas enfim, vamos imaginar que seja isso, né? E aqui, ó, tá R$28,90, eu quero deixar a parte dos centavos menor. Eu já expliquei isso para vocês. Se vocês virem aqui na caixinha de texto e clicarem nessa opção, ele automaticamente diminui, certo? Vou deixar aqui um pouquinho maior para ele equivaler, deixar equivalente ao tamanho dos centavos, ó, R$28,90. Ah, mas tá estranho. Coloca uma sombrinha ali, dá uma mexidinha. Ah, mas tá estranho dessa cor. Põe vermelho, põe um rosinha, mais clarinho. Enfim. Aí vocês vão se divertir aqui, depois que já tiver esse layout todo composto, para vocês já conseguirem editar conforme o que vocês preferirem ou o que vocês gostarem, certo? Se quiserem mudar de cor, fiquem à vontade. Dá para colocar essa cor aqui, dá pra pôr aqui no preço também. Ah, mas não gostei. Enfim, aqui vocês podem brincar ou deixar aqui no preço essa cor. Ou quero uma cor mais chamativa, mais alegre, põe aquele laranja. Não combina, né, gente? Mas nessa época é promoção, um amarelo, né? Ou um próprio branco, já chama bastante atenção, certo? Deixa eu ver aqui um amarelo. Talvez sem isso aqui. Ah, não, tá muito estranho. O azul. Vamos fazer aqui junto, até achar uma cor que a gente goste. Tá estranho. Vamos colocar o branco mesmo. O branco. Ó, ovo de Páscoa Tortuguita. Ah, eu vou tirar a sombra aqui que eu não gostei. Tirou a sombra. Enfim, gente, essa é a proposta. A proposta, na realidade, era só fazer aqui o selo, mas eu fui um pouquinho além para mostrar para vocês o que dá para fazer através do selo. Como você desmembrar a peça do selo para fazer uma peça promocional com itens em promoção. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem esse layout e utilizem bastante para estudo, para portfólio, para cliente, e através dessa composição vocês comecem a fazer outras, troquem os elementos, comecem a fazer ali os 3Ds que eu mostrei para vocês. Espero que logo eu consiga trazer mais um pouco de 3D, novos layouts sazonais. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comentem. Isso é importante para mim e eu prometo vir com mais frequência, certo? Tô devendo alguns vídeos de After Effects, mais alguns de Photoshop, mas tô voltando com tudo, tá bom? Um abraço, beijo, até a próxima!